Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Eu sou Fernando Rudinick e estou de volta aqui com os meus amigos Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Depois de um período de férias, o Diogo Souza estava aqui me substituindo à altura. Foi muito bem o Diogo. Gostaram do Diogo aqui? Muito, muito. Muito bom, muito preparado. Jornalista, né? Formado em redação, em Exatamente. faculdade. Agora, Sabe falar e sabe escrever. de forma sintética e resumida, onde fostes e como fostes? Fui para Japão. Fui para Japão e também no retorno ali paramos alguns dias em Nova York. Pegamos um frio de menos 20 graus, Carneiro Neto. É mesmo? Menos 20 graus. Eu peguei isso em Guarapuava quando era guri. Nevava a cidade do Mafuz, eu morei lá quando era criança, e nevava todo ano, né, Mafuz? Não, mas 20 não, mas 3 abaixo nós pegamos. Agora me conte, o Japão é fantástico, né? Fantástico, nossa, sensacional, a cultura, a educação, limpeza, país encantador, assim, deu vontade de ter ficado mais tempo. Se eu soubesse que ia gostar tanto, tinha ficado menos tempo ali nos Estados Unidos no retorno e ficava, estendia mais pro Japão. Curitiba é Curitiba. Não, Curitiba dá uma saudade de casa, no final você já fica com saudade de casa. No ali. Japão não tem Atlético. Também, não tem futebol paranaense no Japão. Você já foi pro Japão, né, Carneiro? Já estive no Japão e em Nova York várias vezes, Estados Unidos, e Nova York caiu muito. O padrão de Nova York virou uma cidade tipo São Paulo, Rio, cidade com muitos problemas de segurança na rua. E agora essa guerra contra os imigrantes, né, criada pelo atual governo, e tudo isso diminuiu o entusiasmo que a gente tinha pelos próprios Estados Unidos. Mas o Japão me marcou profundamente. Não, muito legal. Eu fui na loja do Pelé em Nova York, né? O Pelé tem uma loja lá na Quinta Avenida, fui lá, conheci também. Muito legal. O Pelé ainda tem a sua marca lá, essa nunca vai ser esquecida. Meus amigos, então fica o recado para quem está nos assistindo aqui no YouTube do 12 Esportes para nos seguir, curtir os nossos vídeos e compartilhar aí com os amigos. Deixa seu joinha aí, compartilha os vídeos com todo mundo para a gente atingir o maior número possível de fãs aí de Carneiro e Mafuz que ainda talvez não conheçam o podcast. Meus amigos, então vamos lá. Campeonato Paranaense já tem as suas semifinais definidas. O Coritiba venceu ontem o Cianorte 2-0, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Já está na semifinal e vai pegar o Operário. E o Atlético, no sábado, venceu o Foz do Iguaçu fora de casa por 3-1, tinha vencido por 5-0, né, no jogo de ida na Arena. 8-1 no agregado, vai pegar o Londrina, que passou nos pênaltis, e o Operário passou pelo São José. O Operário passou pelo Azures e o Londrina passou pelo São Joséense nos pênaltis. Olha, a primeira fase do Campeonato Paranaense foi monótona e fraca tecnicamente. Primeira fase que eu digo, aquela classificatória. Mas como sempre Mas nessas quartas de final melhorou o nível. Exato. Eu acho que a São Joséense fez uma bela figura, perdeu nos pênaltis, parabéns. Foi jogo duro com o líder Sim, Londrina. parabéns ao técnico Argel pelo trabalho. O Operário passou por cima do Azures nos 2 jogos, também parabéns ao Luizinho, né, Lopes, técnico, novo. E tivemos o Londrina classificado com uma certa dificuldade, mas o Alan Al faz um bom trabalho. Em relação à dupla Atletiba, que classificou-se, o Atlético teve a vantagem de ter colocado o time principal no primeiro jogo na Arena da Baixada e passou por cima do Foz. E um jogo, né, o goleiro falhou, o Zapelli fez o gol e depois o Atlético realmente jogou muito bem. Se bem que não é inaceitável, é inexplicável como é que o Viveiros consegue perder 2 pênaltis. Eu acho que alguma coisa tem que ser analisada e vista, sob o ponto de vista psicológico até, porque ele já havia perdido algumas oportunidades de gol na vitória importante sobre o Internacional. E o jogo de sábado foi mais cumprimento de tabela com o time misto, e o Curitiba confirmou, né? O Curitiba não fez um bom confronto com o Cianorte, mas o Curitiba entrou com moral muito elevado pela virada em cima do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser tema à frente. Eu só fiquei preocupado, Mafuz, Fernando, com essa notícia de que talvez o Bruninho não permaneça no Atlético.
Veja bem, eu abordei inclusive o aspecto legal do caso do Bruninho. O que os clubes, não é só o Atlético, os clubes de forma geral fazem para tentar inibir o jogador, para tentar criar uma situação jurídica, elemento jurídico, fazem como primeiro contrato, no primeiro contrato, uma cláusula de renovação automática. O Atlético quis acionar essa cláusula, mas essa cláusula a justiça trata como nula, porque depende só da vontade do clube, ou poderia depender só da vontade do jogador, se não desse certo. Então, o que no caso específico do Bruninho, o Atlético está tentando fazer? Fazer um aditivo do contrato para elevar a multa contratual para transação interna, porque o valor para venda interna para clubes brasileiros do jogador, ele no primeiro contrato, ela é muito baixa, porque é baseado no salário do jogador. É 2.000 vezes o salário do jogador. Então, no Bruninho dá 35 milhões de reais, que no futebol atual é um troco para os grandes clubes, né? Para os clubes ricos. E o empresário do Bruninho é Fernando Garcia, muito ligado ao Corinthians, da empresa Elenco, é uma empresa agressiva. Não quer conversa, não conversa com o Atlético, não aceita mudar e fica na perspectiva de negociar o jogador. Então, o Bruninho dificilmente vai continuar no Atlético. Ou alguém vem e deposita a multa, ele vai embora, ou arruma uma transação para o exterior. O Atlético vai tentar salvar algum dinheiro. Mas aí, veja bem, aí não é culpa do clube, não é culpa do Atlético, é a lei. A lei é terrível nesse aspecto. O que eu não entendo é que os clubes tão fortes, tão poderosos, cheio de lobby dentro de Brasília, não alteram este artigo da lei. Porque não tem interesse. Ah, bom, então porque muita gente está ganhando dinheiro. Então tá bom. Na parte de transação, na parte de intermediação. Exato. E assim, nesse caso do Bruninho, que a gente apurou lá no 2, é que não há oferta ainda para ele. O Atlético até conversou com um intermediário que conversou com a Elenco Esportes, tem autorização para oferecer o jogador para clubes, foi ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Shakhtar, então, o Bruninho foi oferecido ao Shakhtar e o Atlético pede 15 milhões de euros pelo jogador, por 80% que o Atlético tem direito. Ainda não veio oferta. Eles estão analisando ainda, pode ser que se venderem um jogador lá, um brasileiro inclusive, da mesma posição, pode ser que venha uma oferta. E o Shakhtar Donetsk joga entre um bombardeio e outro do senhor ele Putin. Saiu de Donetsk. Ele saiu. Donetsk, ele não está lá. Destruíram o estádio. É uma coisa de... Tá onde? Uma arena Shakhtar está onde? Na Polônia? Não, está em Kiev. Está em Kiev. Kiev e Lviv, é outra cidade. Esse é o mundo que nós vivemos, numa guerra de 4 anos que não termina. Exatamente. E aí a ONU, a OTAN, a CBF, sei lá, o STJD, ninguém decide. Mas voltando ao Campeonato Paranaense, essa próxima fase semifinal, que promete, hein? Bons confrontos. Curitiba e Operário, eu vejo o Curitiba, evidentemente, como favorito, se jogar com o time principal, mas o Fantasma vai dar trabalho. E o mesmo se aplica ao Atlético, que se jogar com o time principal, porque eles estão intermeando jogos com a Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o Londrina é um time também muito bem montado. Eu estou muito otimista em relação à qualidade técnica da próxima fase. O Londrina agora é um time de Série B, né? Eu quero abordar um aspecto. Eu tenho um sentimento, Carneiro, Fernando, e eu quero trazer essa matéria para debate aqui. Eu sinto que o Atletiba do estadual
Ele provoca mais o torcedor, provoca mais a rivalidade do que o Atletiba de Campeonato Brasileiro. Eu estou muito errado ou não? Não, é isso mesmo. É isso? O sentimento tradicional Exato. do torcedor pelo estadual é fantástico. Tanto que a torcida do Atlético está aguardando uma final com o Curitiba. O Atletiba estadual, normalmente, ele tem contornos que podem levar uma taça, né, um título, o que o do Brasileirão Não, mas não é nem por acontece. causa disso. Não é nem por causa da taça. Você acha que é o Embora valor isso- histórico do campeonato? Histórico, simbólico. E Nostálgico, também talvez. o acrescido ainda do que o Mafuso expôs, o fato do Atlético ter perdido em casa. Aham. Né? Ele jogou na Arena da Baixada, com o seu time principal, na primeira intervenção do técnico da Elma, e o Fernando Seabra. Porque ambos, até o João Correia dirigiu o time alternativo sábado, do Atlético. Mas o PC de Oliveira só dirigiu 2 jogos e passou o bastão para o Fernando Seabra, que tem nos surpreendido por vários aspectos, especialmente na vitória espetacular de virada sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão. Uhum. Você quer comentar já esse jogo? Porque tá tudo vinculado. Né? Você porque- não tem como separar o Campeonato Brasileiro do Campeonato Paranaense em nível de atuação. Por exemplo, esse jogo, nós tínhamos cautelas. Eu mesmo, nós estamos aqui, olha, o Fernando Seabra tem que tomar cuidado. Eu cheguei a mencionar isso na Rádio CBN, de que ele deveria ter cautela e talvez fazer 2 linhas de 4, 2 atacantes, enfim, a gente está respeitando o Cruzeiro do Tite. Pois eis que esse Fernando Seabra é um ousado mesmo, é um desafiador. Ele colocou a linha de 4 zagueiros, 3 no meio de campo, inclusive com o Lucas Ronier, e 3 atacantes. Tomou o gol, mas teve capacidade de reação e virou. E o Tite ficou meio perdido ali naquela ação. A jogada do Curitiba do gol da vitória foi extraordinária. Contra-ataque de manual, né? Pô, o goleiro Pedro Murisco, o Lucas Ronier, uma categoria. Aliás, o Lucas Ronier foi protagonista do jogo. Serve o Renan Lopes, que dribla, limpa e faz o gol. Então, O Breno Lopes. É Breno Lopes. Breno Lopes. O que eu falei? Renan Lopes. Renan, é tanto nome, né? Breno Lopes. Era bom quando era só Antônio, João, Mafos, né? Agora, você vê, o Curitiba, por exemplo, eu acho que ele pode ajeitar o time principal. Só que tem que ter sequência de jogo. Entendeu? Eu pensei que ele ia colocar no segundo jogo com o Cianorte o time principal. Mas daí o Curitiba tinha jogado no meio de semana, ficou apertado. Então a indagação que eu faço é essa. O Curitiba vai a Chapecó quarta-feira, pelo Isso. Brasileiro. E o Atlético recebe o Santos na quinta. Então jogam no fim de semana pelo Paranaense. Como é que vai ficar? Uhum. O Atlético, eu acho que ele não vai mudar a programação dele, o projeto dele. O primeiro jogo com o Londrina, onde que é? Aqui em Curitiba. Ele vai jogar com o time principal Mas aqui ele contra o decide como Londrina. visitante? É, Não, cara. ele teve melhor campanha que o Londrina. Ele ganhou 2. O É Londrina isso que eu empatou queria 2. saber, onde que é a primeira Não, vai ser partida. definido ainda na federação. Não saíram as Mas eu datas. tenho a impressão sim. que o Curitiba e o Operário fez mais gols que o Curitiba. Talvez a decisão seja em Ponta Grossa. Exato. E acho que o Londrina e o Atlético tem que ser na Arena da Baixada. O Atlético vai continuar com o mesmo modelo que vem adotando. Neste período eliminatório. Se o jogo, no primeiro jogo, vai com o time, se for na Baixada, vai com o time titular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Mastriani, Gonzalo Mastriani, uruguaio do Atlético. Não me conta negócio, esse é o problema. Então, ele tá jogando agora no time não, de mas não aspirantes. adianta, ele está jogando para que seja exposto um pouco. Mas não consegue negócio, porque fizeram um contrato com ele milionário. São 248 dias sem gol. Pois é. Quem é que Já. fatura mesmo, Mafuz? Além do jogador e do agente, tem mais gente que fatura nessas péssimas contratações como é que que dão se- tanto prejuízo aos clubes? A linha de negócio, muita gente participa. Eu não estou dizendo que necessariamente no Atlético o dirigente participa. Mas qual dirigente? O Não, Atlético, não, o Atlético não tem diretor de futebol,
não tem relações públicas, não tem orador, não tem tesoureiro. A propósito, Aí o Odair Helma quer assumir essas funções. Pois é, mas então, a propósito, eu quero tocar num assunto aqui. Você tocou, eu não ia falar agora. Teve uma coluna aí que eu escrevi e fiz uma crítica, até um pouco pesada contra o Odair, porque eu parti do princípio que é ele que indica e está indicando esses colombianos. Tem um empresário que leu essa coluna e é da relação de dentro do Atlético, me ligou, ele disse, mas você se equivocou. O Odair só indicou Viveiros e Mendonça. E o Mendonça, o Viveiros, porque era o artilheiro da Libertadores da época, jogando no Atlético Nacional de Medellín, e o Mendonça que jogou com ele no Santos Futebol Clube. Ele não indicou mais ninguém. Ele me falou. Ele disse, então, eu vou até fazer essa correção. Não, ele ficou... Você quis insinuar... Não, eu não quis insinuar ninguém. Eu não tenho o sentimento de criar um juízo negativo do caráter de ninguém. Não me é dado esse direito e nem tenho autoridade para fazer isso. E sei que o técnico, Odair Helmo, é uma pessoa séria. Sim. Por pessoas minhas de Porto Alegre. Inclusive treinador. E assim, uma coisa que o Carneiro estava citando, que a gente vê acontecer, sabe, que o Odair acaba carregando um fardo muito grande dentro do Atlético. Aí que vem por que eu presumi que o Odair é que indica o jogador. Porque ele fala em finanças, ele fala em reforços, por que não deu certo, por que deu certo. Ele dialoga com a torcida. Exatamente, dialoga o único com dirigente, a torcida. O único personagem do Atlético que fala com a torcida e a torcida não odeia, é ele. É ele. Uhum. Eu compreendo ele. Ele está isolado dentro do clube, porque não tem dirigente para se manifestar dentro do clube. Para dar cobertura para ele. Para dar cobertura para ele. Porque você tem um vice-presidente de futebol, um diretor de futebol e um supervisor de categoria, o Odair seria poupado. Agora, eu não posso deixar de concordar com o Mafuz e, ao mesmo tempo, reafirmar que o Atlético só está na Série A por responsabilidade do Odair. Ele salvou o Atlético em todos os sentidos. Quando indicou o Viveiros, e indicou o Mendonça. Uhum. Não, e pelo trabalho, pelo trabalho principalmente dele. O Odair trabalha mais psicologicamente, muito eficiente na parte estratégica, mas daí ele tem os auxiliares profissionais dele, que também funcionam. Sim. Mas você vê, o próprio João Correia, né, que eu acho um técnico muito preparado. Miúdo. Muito preparado. Quem é miúdo? O miúdo aqui em Portugal são os garotos. A base. O miúdo. Mas a recuperação então, que o Atlético teve na Série B foi sem precedentes. Só para terminar a minha posição em relação ao Odair, eu não sou de dar conselho para ninguém, mas se eu sou o Odair, nas entrevistas agora... Fala só de bola. Se limita a falar do jogo. Se limita a falar do jogo. Não aceita a provocação do repórter sobre contratação, se está faltando dinheiro ou se não está faltando dinheiro. Isso é um problema da diretoria do Atlético. Ela que tem que vir, da diretoria não, do presidente Petralha, que, aliás, eu me surpreendo, ele desde que ele... culpou Fernandinho, Thiago Helena e Pablo pelo rebaixamento, nunca mais ele se manifestou de público. E essa manifestação dele foi no Conselho Deliberativo do Atlético. Não foi uma manifestação aberta ao grande público. A gente pode colocar aqui um contador de dias. Quantos dias o Petralha não se manifesta ao público, ao torcedor do Atlético, né? Eu só queria mudar um pouco o eixo da nossa conversa. Mas é isso aí que eu queria falar. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho mais do Fernando Seabra, do Curitiba, porque a torcida coxa está intrigada também, como eu estou. Como eu sei que nós temos muita audiência na torcida do Curitiba, e, aliás, tem manifestações de
torcedores diretamente a mim nas vias públicas, enfim, nos locais públicos. A gente se encontra e eles se Você é um manifestam. cara muito social, né, Carneiro? Não é. A gente você tá anda muito tempo pela tá cidade, muito encontra tempo as aí na pessoas. vitrine, né? E eles reconhecem, graças a Deus, e modéstia à parte, o nosso conhecimento, a Sim. nossa experiência. E você veja que a torcida do Curitiba ela fez um gesto diferenciado. Ela aplaudiu o time na derrota para o Bragantino. Então ela reconheceu o esforço e o técnico foi agradecido. Aí vem o tal do jogo com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Pô, estreou em casa com derrota. Ele vai a Belo Horizonte, imagine o tamanho da responsabilidade, e os jogadores responderam desfalcados do Josué, que até que se prove em contrário, é o melhor meio-campista do time. Então, eu estou vendo que tem potencialidade o elenco do Curitiba. A gente tem que ter uma certa capacidade de observação, porque você veja que ele perdeu o Sebastião Gomes no intervalo, teve um desconforto físico, e botou o Vini Paulista, também respondeu à altura. Bem, Vini Paulista Porque bem. às vezes a gente fica meio crítico, meio ácido em relação às atuações do campeonato estadual, mas há uma certa preguiça do jogador, né? A gente tem que compreender também. Vai lá em Cianorte, 40 graus, gramadinho meio ruim, cheio de carrinho e ônibus passando atrás, e daí o jogador não está motivado. Agora o cara chega no Mineirão, chega no Alto da Glória, Técnico no Beira-Rio. adversário é o Tite. é outra conversa. Aham. Eu estava pensando, se tocou em Josué, não sei não se um dos motivos da quase perfeição do esquema tático do Curitiba e Belo Horizonte não foi por causa da ausência de Josué. As características do time que foi escalado foram mais para o jogo marcado, o jogo forte. Combate, né? Exatamente. E contra-ataque, né? O Josué não é disso. O sei. Josué segura mais a bola, né? Pois é, mas Tem Aí, a habilidade, tem visão isso aí também. tem que ser levado em consideração, porque o Josué, na partida anterior, ele jogou em Cianorte, no jogo do gol do goleiro lá. E o Josué não jogou bem. Aliás, não só ele, o Williams também não jogou nada e o componente também, a cancha, o Vini Paulista também não jogou nada. Mas é uma questão de motivação, sabe? Há uma diferença. Você tem que medir a dose. Se coloque no lugar do técnico, então. Campeonato estadual. Tem que pegar o ônibus e ir lá para cidade X. O Campeonato Brasileiro. Avião, hotelzão, 5 estrelas, estádio maravilhoso e adversário que os jogadores reconhecem a carinha, a fotografia e tal. Então, acho que é a famosa motivação. É outro patamar. Vamos levar isso em consideração. E é muito cedo também para nós fazermos juízo, em razão de nós estarmos apenas entrando agora na terceira rodada do Brasileiro, Isso. sendo que o Atlético só fez um jogo, porque foi adiado o jogo do Corinthians. aliás, um belo jogo, né? Agora eu pergunto Já para passou, vocês que agora estão... contra o Santos. vocês estão mais informados do que eu. O tal do Neymar vem jogar ou não? Você acha que ele vem? Não, não Carneiro? sei. Não, Parece porque... que a família ia Não providenciar vem, um drone para Não ele vem. vir. Você acha que ele vai jogar no gramado vem. sintético? Não. Ele não joga em qualquer tipo de gramado. Mas Ele não joga. ele não estreou ainda na temporada. Agora me informaram, disse que deu uma notícia em uma emissora de rádio que se ele não for convocado para a seleção, ele anuncia aposentadoria, não joga mais. Mas então vamos fazer um jantar? Eu proponho fazer um jantar. Então ele que venha para Curitiba. Não, vamos fazer a despedida do Neymar, que ele não vai para a Copa do Mundo, evidente. Ou no Verona ou no Madaloso. Você só escolher o local. Daí damos um relógio de ouro para ele. É uma despedida digna. Ele vem a quinta-feira, nós fazemos quinta o jantar. Tá feito. Eu trago um Ancelotti ainda. Para tomar um vinho tinto, um Brunello de Montalcino, feito em Santa Felicidade, of course. Agora, quinta-feira, um grande jogo. Um grande jogo. De casa cheia. Que o Santos tem uma torcida muito grande em qualquer lugar do Brasil. É um timão, né? É o time do rei, né? E a gente viu pela pesquisa que a gente publicou com a Paraná Pesquisas que o Santos aparece entre as maiores torcidas da cidade também, né? De Curitiba. Tem um número relevante de torcedores aqui. O técnico, o Odair Hellmann, ainda não... É muito cedo para falar no time em que vai jogar, mas deve ser
a princípio, o mesmo que ganhou do Não Internacional. deve fazer Olha, muita no primeiro mudança. Nós turno. vamos chegar ao No primeiro momento, tempo. felizmente para o Atlético, nós vamos chegar a hora que eu vou dizer, é o Sinquete e mais 10. Chiquete. Siquete e mais 10. Porque o que esse Siquete joga é jogador para ir para a seleção E o logo, logo. Petralha queria trazer um por 30 milhões de reais. Eu acho que o Atlético tem muitas potencialidades. Ele É é um time que pode crescer, como acredito no Curitiba, Sim. estou acreditando muito no Atlético também. Só que você falou do técnico do Santos, Vojvoda, no caso, o técnico do Santos, você veja que nós estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas como esses estaduais complicam, que nós temos técnicos de times considerados maiores. Vojvoda com dificuldade no Santos, Fernando Diniz no Vasco, Tite no Cruzeiro. Se não ganhasse ontem esses 4, Poderiam ser demitidos. Já- Fernando Diniz no Vasco. já teria uma situação de Delicada. ameaça, delicada. Você vê como é que é o futebol. Sim. A cobrança, a exigência que você faz. Por isso que a gente fala, Fernando, e às vezes muita gente reclama, não dá para comparar a estrutura funcional do Brasil, futebolisticamente falando. Não estou falando de política, que é outro pepino. Mas vamos lá ao que interessa. O futebol, que é o momento aqui da nossa Esse negócio de campeonatos estaduais, da forma como foi atropelado esse calendário para este ano, não dá, o futebol brasileiro perdeu toda a condição técnica, não dá para comparar. Por exemplo, o jogo de ontem, Liverpool e Manchester City. Quem assistiu vai ficar uns 15 dias sem querer ver outro jogo, porque o nível é outro, a dedicação dos jogadores é outra, o empenho, a objetividade e o nível de arbitragem. Tudo lá é quase perfeito. E a educação dos jogadores de respeitar as regras do jogo. Quer dizer, tinham 2 ou 3 ingleses em campo no início do jogo, mas eles respeitam a lei inglesa. Isso é importante. Eles são obrigados a adaptar-se Exatamente. à disciplina rígida, não só Exato. inglesa, da Europa. Né? O próprio campeonato espanhol, italiano, etc., os latinos, eles têm um ritmo também bastante interessante. Ontem o Real Madrid, né, venceu o Valência com certa dificuldade até, mas não jogaram os brasileiros. Agora eu fico muito admirado com a demora do Brasil, como um todo, e particularmente como futebol, de entrar nos eixos, de melhorar isso aqui, vamos arrumar isso aqui. O povo merece, o país é rico. O Brasil tem uma potencialidade incrível, tem uma população maravilhosa, que trabalha, sua, paga os seus impostos. Ela quer respeito, só isso. E em relação ao futebol, o que é que ela quer? Qualidade, dedicação dos jogadores. Né? Pare de nhenhenhé. O que se jogam, né? O que procuram falta inexistente. Reclamam. E uma coisa que me chama muito a atenção é a diferença do nível do gramado, né? Não. Dos campeonatos europeus para cá. Eu acho que um próximo passo seria a CBF criar uma medida de qualidade para os gramados e estabelecer, só pode ter acima desse patamar. Mas como é que a CBF vai fazer alguma coisa séria se ela está avacalhando o regulamento da Série B do Campeonato Brasileiro? Você achou Por motivos políticos. Você não gostou da da mudança? tal dos Amapá, Rondônia da vida, que querem entrar na festa. Não, mas Amigo. a Série B agora vai ter um playoff, né? Então, do terceiro ao sexto. Certo. Tem que chamar o Nelson Comel, peladão da tribuna, 100 times. Amit. Não, mas a Série B aumenta não o muda o número número de de Não, times. não aumenta, Não. atrapalha. Ah. Veja as opiniões dos dirigentes. Não, mas assim, a mudança que aconteceu agora na Série B do Campeonato Brasileiro foi decidida pelos clubes. Os clubes votaram, 18 clubes E aceitaram e 2 não. a tendência é fazer isso Na Série A também. Na Série A. A tendência Sabe Lamentável. por quê? Porque Pra a pro televisão... rebaixamento. Não, Você acha não que é não? só por causa disso. Só para atender interesses. Para que a televisão... Tem mais jogos. A televisão quer os turnos finais no mata-mata. Não, mas assim, o que acontece, por exemplo, Que retrocesso aí. Exatamente. na Alemanha, em vez de caírem 4 times, caem 2 e um vai para um playoff contra Mas é igual o na terceiro. Inglaterra. É igual Melhor, na tem Inglaterra. Inglaterra, tem playoff Tá, e também. aqui, você acha bom, então? Eu acho uma ideia que os clubes aceitaram. Vão ter mais jogos decisivos Mas e não vai. é isso que vai melhorar ou piorar o futebol brasileiro. Não vai Não é fazer a grande diferença. Mas cria também. A gente tem na Série B um limbo muito grande.
entre os clubes que estão ali em 10º até o 4º, vai criar uma competitividade maior, eu acho, que vai ser interessante. Eu também acho que vai concordo, ser eu concordo interessante. com você. Nesse Agora, aspecto, eu voltando à concordo. questão do gramado, Fernando e Mafuz, como é que o Atlético deixou o gramado sintético dele ficar em petição de miséria? Isso aí é Porque inacreditável. Falta de manutenção? Não, por causa dos shows. Por causa dos shows. Teve o festival Gospel, né? Gospel. 10 Mas, mil pessoas foram dentro do gramado. Tem da a Baixada. cobertura dele. Eu acho que Entendeu? a vida Agora, útil do gramado já Exato, está também chegando ao fim. A vida útil, mas o Atlético não tem como dar outra solução. Sim, mas por que não arruma o gramado, então? Mas Troca ele o vai gramado. arrumar, É. tá programado para durante a Copa do Mundo. Vai tá. no meio do ano. Quer dizer que os jogadores são obrigados a jogar Mas não é naquilo ali. rápido, não é É um trabalho não que vai demorar, não é Mas algumas aluga o semanas. campo do Curitiba durante 2 meses e arruma aquele estádio. Podia ter Não feito é isso em possível. janeiro, Claro. né? Ah, Em sim. dezembro, Olha, isso é falta de dezembro. previsão, é falta de planejamento. Peraí, será que é só a gente que vê isso? Aí tá. E esteticamente tá feio, né? Tá muito feio. Tá feio muito feio. esteticamente. Bom, eu queria falar, você falou do Chiquete, né? Eu queria que você, como eu tava, né, não estava acompanhando tanto aqui o futebol, o que vocês acham hoje, vendo o que já foi mostrado aí de Bruninho e Chiquete? Os dois. O potencial dos dois Os é dois têm parecido? potencial. Não, os dois têm potencial para serem titulares dentro do Atlético. O Chiquete já, por falta de opção. Mas não é por uma aquele amostragem lado. muito pequena do Chiquete? Não, mas E também do mas Bruninho, deixa né? eu só te contar. Talvez, se você perguntasse isso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando a opção de jogador era maior, mas hoje não tem mais opção. Ou aproveita o jogador e encurta a carreira do Júnior na base, ou vai buscar colombiano. Não tem outro mais. Não adianta. Você quando pega uma joinha, como eles chamam, joia rara, É. que é o caso do Atlético, então o Bruninho eu gostaria que ficasse, evidentemente, mas o Chiquete, o Dudu, que também precisa se recuperar, Sim. ele também, o negócio de Mas não contrato vai recuperar se não mexeu com a cabeça dele. não colocar pra E tem que jogar. Então eu acho que João Cruz, Dudu, Chiquete, Bruninho, tem que ser titular. Depois vem os outros. Agora, isso é uma decisão do treinador e vamos ver como é que funciona o Atlético na prática. Porque o meio de campo do Atlético continua deficiente. O Atlético principal titular. Se bem que esse Riquelme sabe jogar também. Fez um gol em Foz, Mas não jogou é muito jogador bem. para arrumar o meio-campo. Não, mas é útil É na bom composição. jogador. É melhor do que os Exato. Tá veteranos se que trouxeram. desenvolvendo ainda, né? É um jogador que está se desenvolvendo. Sim, mas tecnicamente, a Sim. habilidade. Você não precisa ver 20 Mas Claro. só jogos. vai se desenvolver jogando no time principal. Não adianta jogar mais na base. Por isso que tem que Acabou escalar. isso. Tem que Entendeu? tá Você lá pega um no- jogador de 38 anos, não, deixa o de 38 no banco e coloca o de 18, porque esse de 18 vai te dar retorno. Aham. Vai te dar 12 anos no mínimo de retorno. E milhões de retorno. Já que você falou no Riquelme, Você quis se referir ao Luiz Gustavo. Não, qualquer um desses velhos aí, Patrick, Juliano, é bobagem. Você quer insistir, Aham. entendeu? Não vou, eu respeito o Luiz Gustavo, evidente, respeito o Jadson, não tenho nada contra. Né? Agora, o futebol é tão óbvio, tá É tão verdade. na cara. Eu concordo com você. mas é que o Luiz Gustavo é outra posição, né? Não dá para. Sabe o que, né? que é, Carneiro? Essa era a vontade do Atlético, do presidente Petralha. Mas me contaram uma boa. Me falaram aí que ele tentou trazer esse colombiano aí, o 30 milhões. Citré. O Cetré. Citré, O Cetré que ele quer ganhar algum título, não. Diz que ele tem pesadelo com um novo rebaixamento. É verdade? Ah, mas é para ter mesmo, né? Diz que ele tem pesadelo. Não, pode dormir em paz. É. Se é esse o problema, pode dormir em paz. Então tá bom. O elenco do Atlético cresceu e com esses garotos E com mesclados o aos técnico. colombianos, o Daí Helma vai saber montar o time. Eu tenho, não vou dizer, daí eu vou jogar uma pizza na cara, mas eu acho que a dupla Atletiba, nesse ano, vai ter um comportamento melhor. O Cetré que você citou aí está fechando com o Boca. Por 3 milhões de dólares. Não, por 6. Não, Por não. 6 milhões de dólares, o Seis? mesmo valor.
Mesmo valor que o E daí, Atlético. vai ter um infarto no Bombonera? Não, mas não é. Não saiu questão por de Foi mal problema cardíaco. explicado. Não, Até hoje a foi mal questão explicado. física dele é joelho, né? Não, mas Não, é foi mal coração. explicado. Não, o aqui negócio. foi dito que era cardíaco. Aqui foi Cardíaco, dito para mim, isso. é o famoso, como é que é? Pupa. Não dá nem pra brincar com essas coisas. Ué, aí. mas foi a notícia que Foi a trouxeram. notícia. É, Foi não. problema cardíaco e problema de joelho. Na verdade, sabe o que é? Eu acho que o Atlético se arrependeu dos 6 milhões de dólares. Ele viu que pegou mal, gastando 6 milhões de dólares num jogador que não ia ter Acho que o retorno. Petralha acordou do sonho. Exatamente. Não era É mais isso pesadelo. aí, é isso aí. Um Ai. jogador de 28 anos, não tem retorno. Não tem retorno. Pode ter um retorno técnico a curto prazo, Sim. mas no geral não tem retorno. Vamos ver se daqui a pouco tá deitando e rolando lá no Boca. Vamos ver se o Jogador Atlético vai se estrangeiro, arrepender quando ou não. chega, leva meses para adaptar-se à cidade, ao clube, tem que conhecer a Vila Auer. Demora. Os dois Vilau. únicos que chegaram e jogaram e foram ídolos estão na história do Atlético, que não precisaram de tempo, quem? Lúcio Gonzalez e Marco Rubens. Marco Rubens. Pra gente fechar, só uma curiosidade aí, não sei se vocês viram Corinthians e Palmeiras, e vitória do Palmeiras. Não, Teve- mas teve o feminino e teve o Não, masculino. o masculino. Teve o pênalti, né, pro Não Memphis. assisti. Pro Eu Memphis me cobrar. preparei para assistir, mas deram o feminino. Aí eu tô aguentando o masculino. Tá. Aí eu não tive preparo físico para Mas- esperar o masculino. Afinal, que Calma, hora foi? Carneiro. Não, mas calma. Não, foi que de hora noite, que foi? Foi de noite. Mas deixa eu Mas que só... que é de 8h30 da noite? noite, 8h30 da noite. deixa eu só falar. Domingo. Teve Domingo. um pênalti. 8h30 da noite. Teve o pênalti para o Corinthians cobrar, o Memphis estava lá. E antes do pênalti, o Andréas Pereira, do Palmeiras, foi lá e começou a cavar um buraco na marca do pênalti ali. O Memphis escorregou e bateu para fora. Errou o pênalti. E aí? Esse tipo de catimba aí, na Já teve época mais muito, antiga, já teve. você já viu? Tem exemplos aí para contar para gente desse Muito, tipo de muito coisa, não? Teve. Teve. Não, eu não... Teve. Teve. Isso está virando meio moda. Eu só queria me voltar ao futebol feminino. Às vezes eu assisto, principalmente né, os times europeus lá, os brasileiros também. Mas o futebol feminino ele está se desenvolvendo de uma forma técnica que está surpreendendo. Elas estão ficando com uma habilidade que não tinham. Na Europa é uma coisa de louco. Fantástico. Agora, veja bem, em relação à adaptação de um novo produto, vamos dizer assim. Uhum. Né? Futebol feminino é coisa de 20 anos, talvez, não sei, pouco mais, pouco menos. Mas a gente que não estava acostumado começa a perceber que, além do sistema tático, além da disciplina de jogo, está havendo individualidade, criatividade. Uhum. Isso é muito importante para a modalidade. O futebol feminino só vai se impor no mercado quando tiver craque. Isso. Porque daí você vai assistir para ver o craque. Ou a craque, no caso. Aí a E gente- está surgindo. A gente já teve a Marta, né? Que foi a rainha maior Marta. de Mas todas. era uma exceção. Sim. Agora não. Agora você está Exato. notando que cada time tem 5, 6 moças Espanholas. que sabem jogar. Sim. Na Inglaterra, muito Espanholas na forte. Inglaterra. A França. É. E as catimbas aí? Tem alguma para lembrar aí do passado? Olha, a catimba teve de tudo, né? É muito difícil. A melhor de todas foi o corridão que o Ramírez deu no Rivelino, no Maracanã, por causa de um bate-boca, né? Mais catimba que isso não existe. O Rivelino, com a camisa da seleção brasileira, saiu correndo e o Ramírez saiu correndo Do atrás para Uruguai. bater. O Lateral do Uruguai. Camisa do Uruguai para bater no Rivelino. no adversário. Agora, essa de pênalti, fazer buraco, isso aí antigamente, nossa, era uma loucura. Aí tinha que ir lá, botar, fechar, arrumar o montinho com a mão. Na Baixada não faz isso. Não, arranca a Tem que unha. pegar a fibra de coco e jogar, fazer um montinho ali. Meus amigos, é bom estar de volta, muito bom estar com vocês. E a gente volta na semana que vem com o podcast Carneiro e Mafus. Tchau, tchau.